Olá pessoal, tudo bom? Sou o Edson Leonardo, sou consultor para restaurantes aqui em Joinville e minha especialização é controle de CMV dentro aí dos restaurantes, né? E venho conversar um pouquinho com vocês sobre o CMV, a importância disso dentro do negócio de restaurante, né? O que acontece? A pessoa monta um restaurante, né? Ele não tem uma estrutura, às vezes ele não fez um mapeamento, ele não fez ali um plano de negócio, ele simplesmente montou um restaurante, achou um ponto bacana, trouxe algumas pessoas às vezes ligadas ao ramo para trabalhar com ele, né? E montou esse restaurante ali, muitas vezes um self-service de quilo, um restaurante à la carte ou uma hamburgueria, mas ele não fez ali um planejamento para ter controle sobre todos os pontos que é necessário dentro de um restaurante. E hoje, mais do que nunca, eu sei até então que o descontrole, o desperdício, as compras não assertivas são aí os principais vilões do CMV, que faz com que os restaurantes fechem em média de 2 anos mais ou menos, além de outras coisas, outros fatores que são descontrole financeiro, esse tipo de coisa. Mas o CMV é o grande vilão. E hoje em dia, para você ter um restaurante, quem não domina o CMV está fora do jogo, né? É só questão de tempo para estar todo enrolado e até então, infelizmente, fechar, como eu tenho visto isso várias e várias vezes, né? Outro ponto também, as pessoas deixam para chamar um consultor normalmente. Quando chamam um consultor, é porque o negócio já está ali meio que desandado, né? O negócio já está bem difícil ali para eles, né? E o que vai acontecer quando chegar lá um consultor? O consultor vai tomar as medidas cabíveis e exigir ali algumas mudanças, né? E para que isso tudo seja feito, colocado em prática, né? E o que acontece, né? Às vezes a própria resistência vem do próprio contratante, né? Que nossa, mas vai mudar tudo? Sim, tem que mudar, né? Estoque tem que ser trancado, tem que existir requisições que saem do estoque, que vá para o setor lá, ou de manipulação, ou para o setor final. Tem que ter compras assertivas com base em cotações, com pelo menos 5 fornecedores, né? Não ficar fazendo pedido, né? Pedido eu canso de ver aí dono de restaurante fazer. Conversando com ele, o telefone toca, ele fala: me manda 2 caixas. Isso é pedido, não é saber fazer compra. Então, tudo isso tem fator que pesa muito ali até então no controle do CMV. Engenharia de cardápio, ficha técnica, você precisa ter isso, né? São dados contundentes, né? Você tem que ter analítico dentro do seu negócio para poder tomar decisões embasado em dados, senão não tem sentido. O que acontece, né? Eu costumo dizer que o dono ainda é a melhor ferramenta dentro de um restaurante. E é verdade. O dono, a partir do momento que ele quer, ele consegue mudar todo o jogo dentro do restaurante. Mas para isso, 2 coisas. Mudança de cultura, a cultura da empresa ela tem que aparecer, ela tem que existir, e disciplina. São 2 fatores que vai fazer toda a diferença dentro do seu negócio. Caso contrário, ficar procurando uma ferramenta mágica, seguir 1001 fera de internet, que tem mesmo, né, grandes nomes daí junto à internet, né, não vai resolver o seu problema. Né? E achar que um software de você vai apertar um botão e fazer um milagre e resolver o problema do seu restaurante também não vai resolver. O software é bom, excelente, mas eu ainda, em todos esses anos de consultoria, ainda não achei o software perfeito, ele não existe. Então, muitas vezes, ainda precisa-se de planilhas para complementar. O software vai te trazer muita informação, isso é fato. E como eu uso também o software, que às vezes o próprio cliente já tem, vai te trazer muita informação, mas não é tudo. O controle de desperdício, isso tem que ser controlado, isso tem que ser planilhado, isso tem que gerar um número que vai cair nas suas despesas fixas e variáveis, para você poder ter uma precificação assertiva. Enfim, cuidar de restaurante não é uma tarefa fácil. E se você realmente deseja montar um restaurante, comece pelo certo. Se organize primeiro, faça um plano de negócio, chame alguém para lhe ajudar, porque consequentemente, quando o consultor não é chamado antes,
ele é chamado só depois. E depois o estrago é muito grande, tem que mudar muita coisa, né? E é só pesquisar na internet, né? Quero montar um restaurante, procure as informações, procure as positivas, mas dentre as negativas está com certeza ali os grandes vilões, que é o descontrole e o CMV, né? Tem um cara que eu sigo muito, que é o Pablo Monteiro, e ele sempre fala essa frase que eu tomei como aluno ali dos treinamentos dele, que ele sempre fala assim, vender mais é errar menos. O que ele quer dizer com isso, né? Quer dizer que se você não tem ficha técnica, você não tem um embasamento, você não tem números, você não tem dados, você pode vender o quanto você achar que vai conseguir, investir em marketing. Muitas vezes você está vendendo um produto que não te dá lucro. Isso consegue se descobrir isso como ficha técnica. Você já consegue descobrir isso, né? Tem vários produtos no mercado atual, especialmente alguns refrigerantes famosos, que não lhe dão lucro, eles dão fluxo financeiro. Isso é fato, porque as suas despesas são muito altas, né? Tudo isso tem que ficar claro para a pessoa, mas é aquilo que eu falo, né? Para que você vire esse jogo, o dono do restaurante tem que mudar a mentalidade dele. A única pessoa que pode mudar todo esse jogo é o dono. A melhor ferramenta, isso como eu sempre falo, é o dono. A partir do momento que o dono quer, tudo realmente acontece, tá bom? Até mais, pessoal. Eu sou o Edson Leonardo, sou consultor aqui em Joinville para vários restaurantes e padarias. Um abraço e tudo de bom.